capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Quem achou, diga amém. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Versículo de número 25. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parsi. Diga comigo, Mene, Mene. Não, meu irmão. Diga, Mene, Mene, Tekel e Parsi. Tome o teu assento louvando ao nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, o livro do profeta Daniel, ele completa um compêndio de livros dos profetas maiores. O capítulo de número 5 do livro que eu acabara de fazer a leitura nesse momento, está narrando a história de um homem que assentava sobre o trono da Babilônia, cujo nome era Belsazar. Belsazar, ele põe um desejo dentro da sua alma em fazer uma festa gloriosa dentro do reino da Babilônia. Nessa festa, ele comete um dos maiores erros na sua vida, que lhe custou muito caro. Ele pega umas taças de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus. O profeta Daniel entra em cena na história, para que você venha entender este capítulo 5 de Daniel. Eu preciso retroceder a história para que você entenda e compreenda o que Deus tem a falar contigo na noite desse dia. A Bíblia Sagrada narra-nos a história de uma nação cujo nome era Israel, a nação eleita, santa, separada pelo Senhor. Enquanto todas as demais nações que haviam pereciam em meio à vida, Israel estava guardada e protegida pela mão soberana do Senhor Jeová. Deus amava Israel. Israel era um povo separado por ele. Deus tinha um carinho especial pela nação. Quando eu olho para o texto, eu aprendo que quando Israel estava com fome, Deus enviava maná do céu, cordonizes,
para alimentar a nação, o povo do Senhor. Diz o texto que quando Israel estava sedento, ao decorrer da caminhada no deserto, o Senhor Deus fazia que água verter-se da rocha para saciar a sede da nação. Deus amava Israel de tal maneira que quando Israel estava com muito calor no deserto, o Senhor Deus enviava uma brisa suave para refrigerar seu povo. Pela noite no deserto, 0 grau, Israel com frio, Deus aquecia Israel com uma coluna de fogo. Deus amava Israel. Israel contemplava a olho nu os beneplácitos, a grandeza do Senhor. Mas o texto e a história da nação diz que em um certo período da história, Israel enveredou-se ao caminho da idolatria. Israel virou as costas ao Senhor Deus, e todo Israel começaram a se prostrar diante de ídolos feitos pelas suas próprias mãos. Israel era conhecedor do Pentateuco, eles conheciam o Torá, que Deus, através de Moisés, Deus havia dado uma ordem a eles, dizendo: Israel, de maneira nenhuma vocês se prostrem diante de ídolos, feito pelas suas próprias mãos. Mas Satanás corroeu os alicerces espirituais de Israel. E a nação de Israel não estava mais preocupado com os preceitos de Deus. Estavam todos adorando a ídolos. O segundo maior erro de Israel que entristeceu a Deus foi acerca dos anos sabáticos. Pastor, o que é ano sabático? Era uma lei dada por Deus em Levítico, que de 7 em 7 anos a terra deveria repousar, nada se plantava e nada se colhia. Era ano de repouso sobre a terra. Mas Israel estava desgovernado, como um carro na mão de um bêbado, que não tinha controle de si próprio. O profeta diz que Israel, irmão Zé Roberto, chegou a um ponto, que quando Deus, toda a podridão dos pecados de Israel, a desobediência, a idolatria, sobe como uma podridão diante das narinas do Eterno. E Deus então, com o coração ferido, Deus se inclina para a terra, e o que é que Deus vê? O Israel cambaleando como um bêbado pelas ruas. Deus então diz: eu amo esta nação, eu quero voltar a ser glorificado no meio dela. E Deus diz: eu preciso apertar e acertar os ponteirinhos desse povo aí, e eles verão que eu sou o Deus Todo-Poderoso na terra. A Bíblia diz que a potência militante da época era a Babilônia. Pelo menos 5 grandes inimigos o povo de Deus teve na terra: Nabucodonosor, Ben-Hadad, Césares da história e alguns outros, mas Nabucodonosor era o pior de todos. Ele levanta todo o exército militante da Babilônia, e Nabucodonosor deu uma ordem a eles dizendo: cerquem Jerusalém.
invadam o reino de Judá e destruam tudo. Não poupem mulheres, crianças, velhos, senhoras, matem tudo e tragam para mim todo o ouro que estiver dentro do reino. O exército da Babilônia levanta-se, sitia, cerca o reino de Jerusalém, estoura os portões de Jerusalém e entram para dentro do reino e avançam contra os lares dos judeus. O historiador hebreu Flávio Joséfo diz que esse momento foi terrível para Israel, porque houve a maior carnificina de toda a história. As ruas de Jerusalém ganharam uma cor avermelhada de sangue, porque os soldados começaram a matar mulheres na frente de maridos, a decapitar crianças na frente de mãe, na frente de pai. Uma tragédia invade Israel. Eles começam a atear fogo na casa dos povos judeus. As famílias começaram a ser destruídas. As casas começaram a ser incendiadas. As fumaças começam a ganhar os céus da nação. E uma destruição aconteceu em Israel. A história dos hebreus diz que as meninas foram arrastadas à praça pública e eram todas abusadas sexualmente para envergonhar a nação de Israel. Havendo eles destruído os lares, as famílias, corpos e mais corpos estendidos pelas ruas de Jerusalém, agora eles miram o templo do Senhor. E os soldados marcham contra o templo, estouram a porta do templo e entram dentro da casa do Senhor. E começam a destruir as colunas de bronze, a profanar o templo da casa de Deus, lugar aonde o nome de Yahvé era glorificado. Eles começaram a profanar o templo, a destruir o templo. Havendo eles destruído e zombando do templo, a Bíblia diz que os soldados roubam todo o ouro, muita gente para pouco barulho, só as mulheres, só os homens, toda a igreja. Quando eles roubam, meu pastor Josué, todo o ouro de Jerusalém, a Bíblia diz que eles tiram de Jerusalém e levam para as terras de Sinar, lá na Babilônia, para que o ouro que era consagrado ao templo, agora estaria na Babilônia servindo de adoração para o deus Marduk, ou o deus Bel, que era o principal deus dos babilônios. Quando os soldados roubam o ouro, a prata, eles também levam para a Babilônia a primeira leva de cativos para as terras da Babilônia. Quem está me entendendo, diga amém. Quando eles chegam na Babilônia, Nabucodonosor então chama o chefe do exército e pergunta a ele: destruíram? Ele disse: destruímos tudo. Ficou um remanescente, mas o templo foi destruído, as casas foram destruídas. E Nabucodonosor pergunta a ele: trouxeram alguma coisa de lá? O chefe diz: o senhor vai gostar da notícia. Nós trouxemos carruagens cheias de ouro. Roubamos todo o ouro
daquele tal Deus Jeová. Só lá fora tem mais de 5 carruagens até a boca de ouro. Nabucodonosor disse: então pegue todo o ouro e coloquem no cofre do reino, mas peguem algumas taças de ouro e desçam até a tesouraria do palácio. Lá eu tenho uma prateleira velha, abram ela e coloquem todo o ouro dentro da prateleira. O homem fez tudo o que Nabucodonosor disse, e ele disse: agora eu tenho a segunda notícia para o senhor. Para a gente não matar todo mundo, trouxemos um grupo de homens forte. Aí o senhor vê o que tem serventia e o que não tem, porque eles vão ser escravos na terra da Babilônia. Nabucodonosor então fez uma pesquisa entre eles, e o texto diz que houve 4 jovens, 4 adolescentes, de 16 a 18 anos de idade, que se sobressaíram entre aquele grupo, porque eram mais avantajados fisicamente. Os seus nomes eram Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Que depois Nabucodonosor, tentando fazer deles cidadãos da Babilônia, aí sim ele mudou os seus nomes para Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Entre os 4 houve um molecão, 17 anos de idade, que se sobressaiu entre eles. O seu nome era Daniel. Daniel era fiel ao Deus de Israel. Daniel era crente, temente a Deus. E a Bíblia diz que havia nele um espírito de sabedoria e um espírito de excelência. Deus quer lhe dar um espírito de excelência na terra. Deus nessa noite quer entregar nas tuas mãos sabedoria para lidar com as dificuldades dessa terra. Sabedoria para administrar aquilo que você ganha. Sabedoria para entender as dificuldades da vida. Sabedoria para ter paciência com as dificuldades do teu lar. Mas uma coisa é certa: Deus tem vitória para a tua vida nessa noite. Quem acredita, adore o nome do Senhor. Daniel era tão fiel a Deus, mas tão fiel a Deus, que ele era jovem. Mas ele chama os seus 3 companheiros e diz: nós estamos longe do templo, porque ser crente dentro do templo é facinho demais. Mas nós estamos longe do templo. Sadraque, nós estamos longe da terra santa. Nós estamos longe dos olhos do sacerdote, porque perto do sacerdote é fácil ser crente. Mas nós estamos longe. Só que a Bíblia diz que Daniel coloca um desejo no seu coração de não se contaminar com os manjares da terra da Babilônia. Deus fala profundamente comigo nessa noite. Daniel estava na Babilônia, mas ele não era cidadão da Babilônia. Você precisa entender uma verdade na noite de hoje. Você está na terra, mas você não é cidadão dessa terra. Nós somos cidadão do céu. A Bíblia diz: nós estamos peregrinando na terra, mas a qualquer momento tudo irá se acabar, e a trombeta soará no céu, e a igreja será arrancada da terra, e nós estaremos na eternidade dele. Só quem acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer, aplauda o nome dele.
Oh, alabaxer, minarauê. Ei, com muita educação, olha o teu irmão e diga: não se contamine. Diga para ele: não vale a pena se contaminar. Na tarde de hoje, nós estávamos conversando, eu, o pastor Josué, a pastora Valdete, o pastor Zé Roberto, a irmã Maria, e nós estávamos falando da situação que está o mundo. Nós estamos vivendo a última fase da igreja na terra. Os acontecimentos que apontam para a vinda de Jesus estão diante dos nossos olhos. Guerra, há muito tempo atrás, você só via pela televisão, no Afeganistão, no Paquistão. Hoje o Rio de Janeiro está em guerra. As facções estão em guerra. O estado de São Paulo, há um tempo atrás, virou uma bagunça. Estão em guerra. Peste. Uma das piores pestes, pragas, que Satanás tem alastrado na terra se chama crack. Só quem já viveu como eu vivi, ou quem teve ou tem algum parente envolvido no crack, sabe a destruição que essa maldita droga causa na sociedade, nas famílias. O crack no início afetava, pastor, as favelas. A classe pobre hoje está afetando a alta sociedade. Há um tempo atrás, quem fumava pedra era bandido, assassino, drogado, lixo, escória da sociedade. Mas quando o crack começou a viciar filho de juiz, de advogados, de doutores, aí agora não são mais bandidos, são doentes, dependentes químicos. Olha como muda o negócio. O filho do pobre é bandido, vagabundo, noia. O filho do juiz viciou, é doente. Rumores de guerra, peste. Nós estamos vivendo num país onde a FIFA está entrando dentro do nosso país, montando o circo deles, levando todo o nosso dinheiro embora, enquanto pessoas estão morrendo em porta de hospitais. O nosso governo, uma Copa do Mundo, vale mais do que uma educação, vale mais do que a saúde, construindo pontes em Cuba, enquanto o Brasil está um caos. Pastor, o senhor está falando mal do governo? Não, eu estou lhe alertando que nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja na terra. Estamos vivendo num mundo onde homem quer ser mulher, mulher está querendo ser homem, os valores estão sendo invertidos, uma sociedade pecaminosa quer entalar dentro das nossas famílias essa podridão. Quando eu olho para isso, meu coração entristece e se alegra ao mesmo tempo. Você já imaginou, irmão Zé, pastor Zé? Samila com 4 anos de idade. Estão querendo colocar na Câmara dos Deputados, pastor, que... Olha o plano deles. A Samilinha com 4 anos vai ter que ter relacionamento ou tocar em outra menina, para ver se não é a opção sexual dela. É isso que alguns partidos estão querendo, alguns deputados estão querendo colocar dentro da nossa goela. Que o teu filho tem que tocar outro menino, para ver se não é essa a opção sexual dele. Cartilhas homossexuais. A gente instrui o menino na escola dominical, na igreja, para esse lixo entrar dentro das escolas. Só que antes que isso aconteça, a igreja vai ser arrancada da terra. E nós estaremos na eternidade, entoando um novo cântico ao nome de Jesus de Nazaré. Não podemos ficar desapercebidos. Jesus Cristo vai voltar. Cada podridão, irmã Maria, que eu vejo na terra, eu olho para o reloginho fazendo assim, ó, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic,
E os segundos vão se aproximando. E só quem entende e é espiritual sabe do que eu vou dizer. Pela fé, nós já estamos ouvindo os passos de Jesus vindo buscar a igreja dele na terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Quem quer fazer parte do arrebatamento, faz barulho aí. Ei, vale a pena ser fiel. Vale a pena chorar e gemer na terra por amor a Cristo. Não troque o que Jesus morreu no Calvário para lhe dar. Não troque isso por coisas do mundo. Não abandone o Calvário. Não abandone a fé. Ainda que a caminhada esteja espinhenta, doída, não é hora de desistir. Não é hora de parar. É hora de continuar avante. Porque Deus vai lhe dar vitória nessa causa. É Minarabaia. Eu sou profeta de Deus para liberar na tua vida. Levante a tua mão. Não é hora de desanimar. Não é hora de desistir. Deus está entrando com providência neste problema. Pereminar a Xandarábia. Deus vai lhe dar vitória. Aleluias. Daniel foi tão fiel a Deus, tão fiel, que ele resiste, pastor Zé Roberto, mais de 5 sucessores no trono. Nabucodonosor, Evil-Marodaque, Nabonido, Neriglissar, quando chega no capítulo de número 5. Entre o capítulo 1 e o capítulo 5, passaram aproximadamente, meu Toninho, 66 anos. Capítulo 5, já não é mais Nabucodonosor que reina. É o seu bisneto, tataraneto, Belsazar. Qual o nome dele? Belsazar está no ápice do seu reinado. Ele chama os seus conselheiros e diz a eles: eu vou fazer uma festa aqui no reino, mas eu quero fazer uma festa que vai bombar em toda a terra da Babilônia. Eu vou investir pesado na festa. Alguém diz: rei, vai ficar caro. Ele disse: não perguntei o valor, custe o que custar. Eu quero que a minha festa seja uma festa para ninguém botar defeito. Eu quero as melhores dançarinas, as top models, as mulheres mais lindas que tiver, contratem. Paguem o preço que for. Eu também quero o melhor vinho. Não importa se é importado ou exportado. Vai e busque. Eu quero os melhores músicos. Eu quero a melhor comida. E na minha festa não vai ter pobre. Nós, irmãos, nós estávamos longe daquele lugar. Só vou mandar 1000 convites. Quantos convites? Só vai ter a nata. Só os sheiks, governadores, imperadores. Eu não quero classe média, nem classe pobre. Eu só quero a nata da sociedade. Belsazar manda enviar 1000 convites aos grandes. Quando eles vão chegando para dentro da festa, se fosse hoje, a New York Times estaria lá nos portões da Babilônia. A Rede Globo, Bandeirantes, todas as imprensas estariam lá. Os repórteres estariam dizendo: estamos ao vivo, aqui no portão da Babilônia, aonde está acontecendo a maior festa de todos os tempos. Milhares de ouro foram investidos nessa festa. E os convidados de gala vão chegando. Os paparazzos estariam todos lá, com a máquina tirando foto.
Quando eles entram portões adentro do reino, Belsazar está no trono. 1000 convidados diante dele. Belsazar levanta um dedo, faz isso aqui, ó. A música começa a tocar. Belsazar levanta o outro dedo e diz: as dançarinas entram em ação. E as moças começam a assediar os seus convidados. O vinho começa a ser servido. A fruta começa a ser servida. O comentário no reino era um só, pastor Josué: que poder esse homem tem. Um cutucava o outro e dizia: eu nunca vi tanta riqueza como estou vendo diante dos meus olhos. A soberba, o nariz de Belsazar está lá em cima, diante de todos os convidados. Quando todos estavam bebendo, comendo, se alegrando, dançando, Belsazar bate na mesa e pede silêncio. E o rei da Babilônia coloca-se de pé no trono e disse: meus convidados, essa noite é uma noite muito especial. Daqui uns dias essa festa vai ser notícia âncora do Fantástico, do Jornal Nacional. Essa festa vai estar estampado na revista Veja, Época, Isto É, e tantas outras. Só que eu quero fazer um brinde aqui nessa noite. E a Bíblia diz que Belsazar, ele pega um cálice de vinho. E ele de pé, diante dos 1000, ele bebe o vinho. Havendo ele provado o vinho, ele tem uma ideia. Ele chama o seu copeiro e diz a ele: que vinho bom. Desce até a tesouraria do palácio. Há muitos anos atrás, o meu bisavô, tataravô, invadiu Jerusalém e roubou algumas taças de ouro. Tem uma prateleira na tesouraria, estoura ela. Pegue uma taça de ouro empoeirada, limpe e traga ela para mim aqui, porque hoje eu vou beber vinho na taça desse tal Deus Jeová. Coitadinho de Belsazar. Mal sabia ele que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Paulo escreve a sua carta dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente ele ceifará. Se o homem plantar na carne, ele vai colher a corrupção. Mas se o homem plantar no Espírito, ele vai colher a vida eterna. Aleluias. Belsazar não sabia que Deus não aceita soberba. Por quanto tempo nós acompanhamos na Rede Globo aquela apresentadora que todo final de programa dela, ela se dirigia a Deus, chamando Deus de o cara de lá de cima. Não era assim, pastor? Um cara, agradeceu o cara de lá de cima. O cara de lá de cima se chama Lúcifer, que assenta nas regiões celestiais. Porque o Deus desta igreja, ele não é o cara de lá de cima, ele reina acima do cara de lá de cima. Ele é o Todo-Poderoso de Israel. Alepacalaceme narabaia. Você pode glorificar a ele com as palmas? No Rio de Janeiro, no Canecão, uma multidão de fã. Um camarada
diante de uma multidão de pessoas, ele coxa, pastor, um cigarro de maconha, um baseado. Acende, puxa um trago de maconha, solta a fumaça para o alto e ele disse: ei, Jesus, pega aí essa fumaça para você, é tua. Eu imagino Jesus lá no céu, olhando para o Rio de Janeiro, e Jesus disse: Cazuza, fumar eu não fumo não, rapaz. E essa fumaça também não chega aqui no meu trono, porque a única fumaça, Cazuza, que chega no meu trono é a oração dos santos, é a oração da igreja, em forma de incenso aromático e moído às minhas narinas. Mas vou responder a tua tragada. E Cazuza foi acometido de um vírus do HIV. Morreu perecendo na vida, porque tocou na santidade de Deus. Você, crente, nasceu para vencer na terra. Vocês nasceram para conquistar. Não deixe ninguém matar o sonho de vocês. Não deixe fariseu, filhotinho de fariseu nenhum, impedir e colocar desânimo na tua alma. Deus acredita em você. Ainda que muitos não acreditem, Deus deposita em você. Deus acredita em você. Tu é menina dos olhos dele. Ninguém vai tocar na tua vida, ninguém vai tocar na tua família, ninguém vai tocar nos teus filhos, assim diz o Senhor. Deus chama o anjo e disse: ô Gabriel, dá uma olhadinha para mim, para ver se chegou algum convite para mim aí, porque eu estou vendo lá, estou escutando um barulho na terra, tem uma festa lá e eu quero ver se eu fui convidado. O Gabriel vai lá, abre a portinha, não tem convite nenhum. Disse: Deus, aqui não chegou nada do Senhor. E Deus então disse ao anjo: eu vou ter que descer na terra sem ser convidado mesmo. O anjo disse: Deus, mas se o Senhor descer lá, a glória do Senhor é muito forte, vai destruir a terra. E Deus disse: não tem problema, eu não vou descer com o meu corpo inteiro, eu vou mandar apenas uma partinha da minha mão, vai descer lá. E Belsazar, o besta, pensando que estava apavorando a boca do balão, quando ele pega o cálice, bebe o vinho, uma mão misteriosa invade o reino e vai na parede estucada e escreve algumas letras: Mene, Mene, Tekel e Parsi. O reizão, pomposo, soberbo, perdeu a paz. O soberbão, que tentou humilhar a Deus, agora estava besta diante da mão. A Bíblia diz que as perninhas dele, começou a tremer. O camarada perdeu a cor, ficou pálido. Perninha tremendo, pálido, igual um franguinho, diante da mão poderosa de Deus. Assim ficará aqueles que intentam contra a tua vida e contra a tua família. Há uma mão soberana que está trabalhando ao teu favor. E quando essa mão começa a agir, ninguém pode impedir a mão de Deus de lhe dar vitória. Belsazar disse: entrem os astrólogos, feiticeiro, pai de santo, macumbeiro. Ninguém interpretou o significado daquela letra. Belsazar disse: pode todo mundo ir embora, acabe a música, acabar a fruta, acabar tudo. Ele perdeu a paz. Até que a Bíblia diz que entrou uma senhora, uma velha, entrou e disse: ô rei, vive tu eternamente. Por que o senhor está triste? O rei disse: porque eu estava diante de uma multidão de convidados numa festa,
Eu investi pesado nessa festa, uma mão invadiu o meu reino e escreveu essas letras e ninguém nesse governo interpreta o significado dela. Aí a velhinha abriu aquele sorriso e disse: ô rei, essa letra não é para Babilônia interpretar, é para quem conhece o dono dela. O rei disse: você conhece? Oxe, se eu conheço. Existe aqui no teu reino um homem que é assim com ele, anda com ele, conversa com ele, serve a ele, ora a ele, cultua ele. O nome dele é Daniel. Belsazar disse: então chama ele. Quando Daniel chega, Daniel já não é mais um jovem, Daniel já não é mais um menino, Daniel é um senhor de 80 a 80 e poucos anos, velho, cabelo branco, cansado. Mas eu imagino a cena. Olha para mim que eu estou encerrando. Daniel, pastor, vai entrando dentro do reino. Os passos de Daniel lento, cansado, cabeça baixa. Quando Daniel entra no corredor do palácio, Daniel levanta o rosto e Daniel contempla aquelas letras. E Daniel disse: é ele, só pode ser ele, é ele. Belsazar disse: Daniel, tu conhece ele? Daniel disse: se eu conheço ele, oxe, eu converso com ele 3 vezes ao dia, eu sou amigo dele, eu ando junto com ele desde minha infância em Jerusalém, eu sabia que ele estava aqui. E Belsazar disse: então interpreta o significado dessa letra. E Daniel disse: é muito simples. Mene, mene, tekel e parsi. Pesado foste na balança, e achado tu foste em falta. O que aquilo significa, Daniel? Acabou o teu reinado, foi-se o teu reinado embora. Daniel disse: hoje mesmo Deus lhe arranca do trono e entrega o império aos medos e aos persas. Ciro está fazendo aliança com Dário, estão unindo o império medo-persa e estão subindo contra a Babilônia. Belsazar, acabou o teu reinado, Deus lhe destrói do trono hoje. E Belsazar disse: por quê? Eu perdi o meu trono. Daniel abre um sorriso e Daniel disse: muito simples, você perdeu o teu trono porque você pegou aquilo que não era teu. Belsazar disse: seu Daniel, para de brincadeira, você está querendo dizer que eu perdi todo o meu império por causa dessa tacinha aqui? Aí Daniel abre outro sorriso e Daniel disse: ô rei, já vi que você não conhece ele mesmo. Ele tem ciúme daquilo que é dele, ele tem zelo por aquilo que é dele. Não importa se tu pode ou se você não pode, se você tem ou se você não tem. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para que a tua alma entenda que Deus não abre mão da tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Alabaçou que varabacandarabaxéria. Ei, crente, Deus não abre mão da tua vida, não. Você é ouro, nasceu para brilhar. Aquele ouro ficou dentro da prateleira por 66 anos, quase 70, que foi o tempo de cativo, que depois Ciro
devolve todo o ouro para Jerusalém. Não foi isso, pastor? Alguém já viu o ouro perder o valor? Me responda, pelo amor de Deus. Ouro nunca perde o valor. Ouro é ouro. É verdade que tem algumas pessoas que são ouro, mas por alguns motivos da vida, ficaram trancafiados dentro de uma prateleira por um tempo. E aí dentro da prateleira o ouro juntou um pouquinho de poeira, teia de aranha, baratas andaram por cima do ouro, ratos andaram por cima do ouro, e o brilho do ouro ficou ofuscado pela sujeira. Mas ouro não perde o seu valor. Chegou um tempo da prateleira ser estourada e o ouro sair da prateleira e voltar a brilhar. Ciro assume o império e ele devolve todo o ouro e toda a prata que foi tirado do templo de Jerusalém. Você acredita que essa noite é noite de restituição para a tua vida? Essa noite é a noite que Deus vai devolver tudo que você perdeu. Porque existe uma promessa da parte de Deus que paira sobre a tua vida. E queira Satanás ou não queira, Deus vai cumprir tudo na tua vida. Esse ano será ano de dupla honra. Esse ano será ano que Deus vai encher o teu celeiro de bênção. Esse ano será o ano que o teu filho vai voltar para a casa do Senhor. Prepara-te para cantar o hino da vitória na terra. Deus está entrando com providência nessa causa da tua vida. Esse ano de 2014 será ano de exaltação. Será ano que Deus vai mudar o seu cativeiro por completo, porque Ele é fiel na terra dos viventes. Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão. Escute uma coisa, crente. Eu vou estar orando a Deus agora. Havendo eu orado, vou passar o microfone ao anjo da igreja. Deus se preocupa contigo sim. Deus não abre mão da tua vida. Deus está no controle da situação. Deus tem um socorro preparado para a tua vida hoje. Deus entra dentro da tua casa agora. Deus faz uma obra na vida dos teus filhos. Ele vai voltar a brilhar dentro do templo. O lugar dele não é na Babilônia. O lugar dele é dentro da casa de Deus, brilhando dentro do templo. Eu profetizo agora. Quem pregava e não prega mais, a partir de hoje vai voltar a pregar. Quem louvava e não louva mais, vai voltar a louvar. Eminarabacaia subicande, eminaracaia estérgia, erdioseminarabacandehébia. Deus está visitando a tua casa agora. Enquanto você vai adorar a Deus, eu vejo Jesus abrindo a porta da sala da tua casa. Deus está entrando na tua casa agora. Deus está restaurando tudo. Deus está fazendo uma obra grande lá. Comece a receber agora. Vamos cantar, gente. Deus, em nome de Jesus, vai visitando o lar agora. Vai visitando o crente agora. Espírito Santo, visita! Aleluia! Ah, defora bacandaraba xandarábia. Meu Deus, achou! Lapacala serve narauaca labachuribicandarábia. Reminarapaia séria. Eminarabadara subidaracé.
Eminou que mineregue a Xandarábia. Somente cante o meu nome, mulher. Somente louve o meu nome nessa terra. Sou eu o Deus que trabalho por ti. Sou eu o Deus que trago à existência aquilo que não existe. Sou eu o Deus que marco o encontro na terra. Marquei a noite de hoje para falar contigo. Somente prepara-te. Prepara-te, porque o tempo de cantar está chegando hoje. O deserto tem um fim nessa noite. Deus está trabalhando ao teu favor, enquanto ela recebe vitória. A igreja da glória, Orabadaraxê, Eminaracominábia, Naracê, Ebidebe, Narabacandarábia, Ebidau, Subicandarábia. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Oh, Idarashui que vai Reminara Bacondece, Eminaraue que farto que minácia, Erdioclepe caplacou vinarabaia, Ziminte ominência plefara condécia, Rato comondúcia, Reminou que placou fefácia, Eminaraue que